Fala torcedor tricolor, eu sou o Felipe Lucena, você já sabe, isso é São Paulo e hoje eu tô aqui pra contar a história do jogo que talvez seja o mais emocionante da história do clube. Pode não ser o mais importante, mas teve emoção do começo ao fim. Na verdade não sou eu que vou contar a história, a gente convidou o Cuca, técnico do São Paulo na Libertadores de 2004, pra falar de São Paulo 2, Rosário Central 1, seguido de vitória tricolor nos pênaltis. O jogo pelas oitavas de final da Libertadores de 2004, você lembra que o São Paulo estava voltando para a Libertadores depois de 10 anos, foi na noite do dia 12 de maio de 2004 e só terminou nas primeiras horas do dia 13 de maio de 2004. A disputa de pênaltis ganhou a madrugada e o São Paulo ficou bem perto de ser eliminado até o goleiro Gaona do Rosário Central desperdiçar a cobrança que daria ao time argentino a vaga na fase seguinte. Nessa nossa conversa, o Cuca relembra de episódios também da primeira fase dos jogos contra a LDU, lembra do jogo contra o Once Caldas que custou a eliminação do São Paulo naquela Libertadores e, claro, muitas histórias curiosas, alguns bastidores do jogo contra o Rosário. Então vamos parar de enrolação e vamos ouvir o que o Cuca, técnico do São Paulo naquele dia, tem a nos contar. E aí na Libertadores tem algumas histórias legais. Eu não me lembro se foi no jogo da LDU que você e o Milton Cruz saíram para ir para Guayaquil ver o Santos jogar, uma coisa assim, e não conseguiram voltar a tempo do... Não tinha como voltar? Isso? Como é que foi? Essa história é muito legal, cara. O Santos estava jogando lá com o Barcelona de Guayaquil. E a gente estava ali no mesmo hotel do Santos. E a gente ia viajar amanhã para a altitude de Quito, então a gente hoje estava de folga. Eu falei, Milton, vamos no jogo do Santos? Vamos. Fomos legal, pegamos um táxi, beleza, fomos pro jogo, assistimos o jogo, foi 4-1 pro Santos. O Santos tinha um time bom, a gurizada estava brotando e tal. Acabou, começou uma chuva, né? Aí eu e o Milton fomos os últimos a sair do campo, esperamos a chuva passar. Quando a gente foi fora ali, não tinha ônibus, não tinha táxi nenhum, tinha nada. Eu falei, e agora, Milton? Meu Deus do céu, ele passou uma caminhonete devagarzinho fazendo o carreto, né? Então o cara dava lá um dinheiro lá e subia em cima da caminhonete. E ela levava o pessoal. Eu falei, vamos, Milton, e pulando em cima da caminhonete. E as luzes da cidade estão lá na frente, nós estamos em cima da caminhonete. Olha só que cena, cheia de equatorianos juntos, e nós, da caminhonete em pé, e curva para lá e curva para cá, e ele, em vez de ir para as luzes da cidade, ele foi saindo, foi indo para o interior, para o meio do mato, entendeu? E aí eu falei, ô Milton, ele está indo para o meio do mato, cara, e pulei, pula, Milton, meu joelho é ruim, ele falava, ele não podia pular. Aí pulou, se empacotou e nós dois íamos a pé lá no meio do mato até o hotel, mas nós íamos dando muita risada, cara, na chuva. E é uma coisa assim que marcou, sabe? Uma coisa legal, diferente, né? Ninguém imaginou que o técnico e o auxiliar do São Paulo tinham passado por essa aventura aí antes de jogar. Nós chegamos no hotel, o Santos já estava lá jantando, pra você ter uma ideia. Então, não falou para ninguém nada, né? Ficamos quietos, não fala nada para ninguém. Tem uma outra lá na Libertadores, que é no jogo de volta com a LDU, que no fim do primeiro tempo você tem um surto lá e joga a bola na cara do Jorge Fossati. Isso é em casa. Isso, jogo de volta no Morumbi. E aí os dois são expulsos, né? Por que você ficou tão brabo ali com ele? Não, sabe o que acontece? Lá na LDU, a gente foi jogar, os caras pintaram o vestiário no dia do jogo, né? E deixaram aquele cilindro assim bem à mostra. Então você já tá naquela altitude. Quando você entra no vestiário e cheira aquela tinta, já dá uma tonteada, você olha aquele cilindro, você já quer ele. Isso aí é psicológico mesmo, sabe? Já fazem por querer essas coisas. E aconteceu isso, aí um toma um ar, o outro jogador toma, tem gente que não sente nada. Foi 3-0 para a LDU. E cada gol que fazia, o Fossati entrava assim, do lado do banco do outro e... ele me encheu de bala. Eu guardei uma bazuca para ele, digo, pega esse cara no Morumbi, eu vou dar um canhão no meio dele. E o jogo tava ruim, cara, não tinha chance, não criava nada. E não deu, daí deu aquela confusão, ele entrou. Eu peguei a bola e dei no queixo dele. Bom, nem sei porque tanta raiva que eu tava daquele outro jogo ainda. Eu
eu peguei e fiz isso. Até o juiz me perguntou por quê, daí eu contei para ele a história. E um juiz argentino, já meu amigo, ele falou, por que você não me falou antes? Daí eu ia entender. Falei, agora não adianta, né? Na verdade, era um lateral para nós. O jogador deles tinha a bola embaixo do braço, do meu lado. Eu tirei a bola do jogador. Quando eu fui dar para nós bater, acabou o meio tempo. E ele veio disparando pro meu lado, falando não sei o quê. E eu bati com a bola no rosto dele. Mereci ser expulso. Acabou que eu fui expulso e o Luiz Fabiano deu uma arrancada lá do meio campo e levou bola e tudo, fez o gol, ganhamos de 1-0 aquele jogo. E o Fossati depois veio trabalhar aqui no Brasil. Aí você teve algum contato com ele para conversar sobre isso ou nunca mais? Nunca mais falei, nunca mais. Ele treinou o Avaí e tal, nunca mais falei. Nem queria, né? Depois passa a raiva, né? Isso aí é só na hora, né? Dura ali, ó, aquela competição, mas depois vira história, né? E aí a gente chega nos jogos contra o Rosário Central, lá na ida São Paulo perde de 1-0, o Simplício é expulso, poderia até ter tomado mais, né? Só que aí chega no Morumbi, o primeiro lance praticamente do jogo, eles fazem 2-0, né? No agregado, fazem 1-0 aqui. E aí precisaria virar para ir para os pênaltis. Aí você começa... O São Paulo perde o pênalti com o Luiz Fabiano. E aí você troca um volante pelo Grafite no primeiro tempo. Qual que é a sua lembrança de tudo isso aí? Eu lembro isso aí que você está falando. Nós perdemos lá em Rosário Central, lá duro, torcida boa, um caldeirão. Simplício subiu de cabeça aqui, abriu um pouco mais o braço, juizão vermelho, ficamos em 1 a menos, perdemos 1-0. Aí em casa, vamos virar, né? Porra, cada jogo de São Paulo era 80 mil, que gostoso, né? Morumbi pulsando Libertadores, né? Eles saíram na frente, cara. O centroavante deu uma arrancada lá, pum, finalizou 1-0 para eles. Quer dizer, contra time argentino, um time experiente que eles eram, é difícil, né? Eu já mudei no primeiro tempo, tento fazer alguma coisa diferente. O Grafite entrou bem, já fez um gol no primeiro tempo, acho que de cabeça, e fomos para o intervalo com 1-1. O Luiz tinha perdido o pênalti. E no segundo tempo o jogo continuou truncado e me lembro que uma bola pererecada na área, bate e rebate, ela deu no joelho do Grafite e acabou entrando bem devagarzinho, não gol chorado. Nós fizemos o 2-1 que levou para os pênaltis. Só que no meio disso aí teve um intervalo. São Paulo fez o gol no finzinho do primeiro tempo e aí você deixou os jogadores no campo ali sentindo a torcida gritando durante todo o intervalo. Aquilo legal, foi, né? Para aumentar, a colocar um pouco mais de gasolina ali no time, para sentir o ambiente do estádio mesmo? Foi para não perder, porque você vai para o vestiário, você dá uma esfriada, você volta, já não é mesmo ímpeto, para a gente manter aquele nível de concentração. E isso quem me sugeriu antes do jogo, até na concentração, foi o Marco Aurélio Cunha. Lucas, se você sentir que tem um espaço para manter o time dentro do campo, mantenha, que o torcedor do São Paulo vai entrar dentro do campo. E foi dito e feito. O que os caras cantaram naquele intervalo, arrepia até hoje. Incentivamos, nós começamos o segundo tempo forte, jogamos bem o segundo tempo, criamos muitas chances, mas a gente sabia que ia sair o gol, como acabou saindo lá e levando o jogo para os pênaltis. Aí vem os pênaltis, e aí o Luiz Fabiano tinha perdido um pênalti no jogo, e aí você já me contou que conversou com ele antes da disputa, deu uma dica para ele, né, que era bater no mesmo canto. Só que aí o goleiro, a gente foi percebendo que ele só pulava naquele canto, e aí não dava mais para você avisar ele, né? E ele foi e bateu no mesmo canto. Mas ele bateu bem, porque foi na bochecha da rede, né? É difícil o cara que perde um pênalti no jogo, ele repetir a batida, sabe? É difícil. Geralmente, por que eu falei isso pro Luiz? Porque eu joguei um jogo contra o Valdir Pérez, eu bati um pênalti nele no canto direito. Pum, ele pegou. Pênalti de novo. Aí eu fui. Tem personalidade. O que eu fiz? Nesse canto aqui, não vou bater mais, que ele já pegou um, vou bater no outro. Bati no outro. Ele, pegou no outro canto. Então eu aprendi na vida. Não quer dizer que seja certo ou não, mas eu senti que eu tinha que dar uma força pro Luiz naquele coisa e deu certo, né? Essa experiência que a gente teve, que eu tive negativa, ajudou um pouquinho nesse dia aí. E aí, agora, voltando lá para a Libertadores de 2004, chegamos no... São Paulo passa do Táchira nas quartas e chega no Once Caldas. E aí perde do Once Caldas daquele jeito que perdeu, né? E eu sei que aquela derrota tá na sua cabeça até hoje, né? Até hoje. Ela começou, na verdade, em casa, quando a gente
no jogo pusemos uma bandeira do Japão no meio campo, antes do jogo. E eles vieram aquecer e aquilo mobilizou. Nós fomos lá, tinha 44 mil torcedores, tinha 44 mil bandeirinhas do Japão. Eles estavam em represália ao que nós fizemos ali sem o marketing fez o quê? Pôs a bandeira do Japão como que diz, vamos lá de novo, né? Mais um ano. E eles pegaram aquilo, né? Pegaram forte naquilo. Não ganha jogo isso, mas motiva muito, sabe? Motiva o torcedor, motiva o jogador, motiva a imprensa, motiva tudo. E em casa foi um jogo muito difícil com eles e nós não conseguimos ganhar. Eles defendiam todos atrás e não deixavam a gente criar nada. E lá em Manizales é altitude, né? E foi um jogo igual. Eles saíram na frente, nós empatamos com o Danilo e perdemos um gol no segundo tempo, que eu não lembro quem chegou a driblar o goleiro, não sei se foi o Luiz Fabiano ou o Grafite, e não fizemos o gol, era o Enal, e tomamos o gol a 45:20 do segundo tempo, né? Isso aí marca, sabe? Isso aí dói demais, gente do céu. Aquí viene bien en carrera. ¡Buen pase! ¡Qué buena! ¡Agudelo! ¡Agudelo! ¡Gol! ¡Gol! Já tínhamos na cabeça que íamos passar, confiança, a final era com o Boca, o segundo jogo era em casa, a melhor campanha era nossa. Então a gente já tinha tudo organizado, sabia jogar lá com o Paysandu e de lá ia para a Argentina, estava tudo organizado já. E bem no fim, acabou que a gente perdeu e é o destino, não adianta, porque eles foram campeões, acabaram que ganharam do Boca também. Dói mais porque você fez uma substituição ali no fim do jogo que você não queria muito ter feito, né? E no fim essa troca acabou sendo preponderante para o rapaz do Once Caldas fazer o gol, né? É sim, porque quando o jogo está nesse estágio, o jogador está sabendo todas as situações de jogos, os perigos que tem, e ele está adaptado. Às vezes você põe um jogador novo numa partida, qualquer descuido gera um problema. Pode ser uma solução tua, como pode ser um problema. Quando eu pus o Welber, o Gustavo Neri estava jogando na ponta esquerda esse jogo. E atrás dele estava o Fábio Santos, o Grafite na direita, o Luiz Fabiano, Danilo na meia. Então, quando eu ponho o Welber ali na ponta esquerda, porque o Welber tinha treinado muito bem pênalti e o Gustavo Neri não aguentava mais. Quero sair, não aguento mais, tá me dando câmera nas duas pernas, eu tirei, faltavam 3 minutos. E o Gustavo Neri era um batedor de pênalti. E o Welber entrou na ponta esquerda, mas com jovem, cheio de volúpia, foi lá na ponta direita, recebeu um lateral do Cicinho, fazia a jogada, o Enal pegou, armou o contra-ataque pela direita, onde ficou um buraco espaçado, eles entraram nas costas do Fábio Santos, que deu a condição de impedimento para eles, né, na linha ali, e estava impedido o cara, né? Depois a gente foi ver que estava impedido, né? E acabaram fazendo. Você imagina a cabeça da gente como fica daí, né? Por que eu fiz isso? Por que eu não fechei o time, então, com outro volante? Pô, se nós temos o Rogério que pega pênalti, o time tá... Você viaja, depois pega um ônibus, vai até lá embaixo, onde a gente estava, numa outra cidade, para vir para o Brasil. Pô, é a pior coisa do mundo, cara. As vitórias que você tem, você toma uma cerveja, toma um vinho, curte, dá uma risada e passou. Mas a derrota, ela te mastiga, ela te incomoda a vida inteira, porque ela incomoda até hoje. A derrota, ela machuca muito mais a gente, ela marca muito mais a gente do que a vitória. Você fica sempre pensando o que eu podia ter feito diferente. E a gente falou aqui estamos falando principalmente daquele jogo do Rosário, né? E não tem como não falar do Rogério, que defendeu os pênaltis, fez gol, tudo. Você teve um probleminha com ele, né? Na época do São Paulo, no rachão lá. Como é que estava na época do jogo? Vocês já tinham feito as pazes ou ainda não tinha acontecido isso? Não foi comigo o problema. O problema foi com o preparador físico. Fica sabendo. Cuca, o próximo 2 toques eu vou apitar e ele tá fora. Próximo 2 toques eu vou apitar e ele está fora. Ele se refere, o auxiliar do Cuca, ele fala pro Cuca. Ele está fora, é o Rogério Ceni. O Cuca o chamou para conversar. Então, teria sido uma bronca, teria sido uma conversa. Lógico
eu como treinador, depois do acontecido, eu tentei aparar as arestas dos dois, né? Chamando o grupo e resolvendo. Lógico que sempre fica uma coisa assim, né? E acaba tendo uma discussão. O que houve foi isso, mas assim, é uma coisa muito pequena, foi, sabe? Uma coisa bem trivial. Lógico que depois que passam os anos, que a história vem, fica sempre uma dúvida do que aconteceu. Mas o Rogério é um amigo meu, me deu camisa de presente. Foi um momento ali que teve essa discussão com o preparador e eu tomei a frente da discussão até para tentar acabar com aquele impasse, né? E acabou que criou um impasse ainda maior. O problema, ele demorou umas 2 semanas, assim, todo mundo ficou meio cara virada, mas logo passou. Lembrando das suas 2 passagens pelo São Paulo, qual que é o momento assim, mais especial que você guarda aí no seu coração com mais alegria? Foram muitos, né? Mas eu guardo o mais alegre de todos aquela Libertadores que a gente teve, né? Toda vez que a gente ia pro estádio, aquele torcida esperando, foi uma coisa diferente para a época, para mim, né? Foi minha primeira Libertadores também, como treinador, então foi uma coisa diferenciada. Eu tenho muito vivo dentro de mim ainda aquelas lembranças, apesar de já fazer aí 15 ou 16 anos. A pessoa, se você lembra do São Paulo, lembra de uma pessoa que te cativou muito, assim? Doutor Juvenal. Cara maravilhoso. Ele entendia mais, ele não entendia muito de bola, assim, sabe? Tática. Mas ele entendia de ser humano. O cara que na vida que eu vi que mais entendia de ser humano era ele. E aqui naquela entrevista que eu te mostrei, que você deu lá em 2004, você conta aqui que a Natasha, ela estava com 11 anos e ela estava com um probleminha de saúde, né? Que também bagunçou um pouco sua cabeça na época, né? E isso daqui não se tornou tão público, eu acho, naquele momento. A Natasha estava com um problemaço, não um probleminha. Ela tinha falta de ar e chegava aos desmaios. E as faltas de ar eram de noite, era dormindo. Então eu dormia com o ouvido na barriga dela, né? Porque ela tinha esse refluxo e não tinha remédio. Pra você ter uma ideia, o que era receitado para ela era Valium. Valium é um remédio para você apagar, para você dormir. Porque não tinha um remédio. Diz que ela tinha que fazer 18 anos para poder fazer uma cirurgia. Então era muito sofrido isso aí tudo com ela, né? As pessoas não sabem, né? Geralmente o que a gente passa, né? Tem dias que você não tá muito legal, o cara não tá bem, não me deu oi, mas todo ser humano tem seus problemas, né? Graças a Deus a Natasha curou, hoje tá zerada de tudo aí, só alegria. É a mãe da Eloá. Essa netinha aí tá ganhando alguns dias com o vovô, né? Agora nessa quarentena. Que delícia. Ela foi direto lá no CT do São Paulo também, e você sabe que ela dava sorte, né? Porque quando ela ia no treino, era vitória na certa. Eu nunca vi essa. Ela nasceu quando eu treinei o Palmeiras. Aí foi pro Santos, ela com a camisa do Santos lá atrás de mim, ali que fica ali, né, no São Paulo, todo jogo com a camiseta do São Paulo, ela dá muita sorte para mim. Tá aí, essas foram as lembranças do Cuca, técnico do São Paulo, naquela noite histórica e naquela campanha de Libertadores que deixa uma pontinha aí de frustração no torcedor do São Paulo, porque o título era bem possível, mas que também foi bem marcante, teve momentos muito legais, muito emblemáticos. A gente agradece a você que nos deu o presente na semana passada de chegar aos 1000 inscritos aqui no canal do YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho, não esquece de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, porque vem muita coisa boa por aí no Isso é São Paulo. Valeu, um abraço, até a próxima.